E aí, já parou para pensar como seria entender um dos documentos mais importantes do mundo como se fosse, sei lá, um manual de instruções? Pois é, hoje a gente vai fazer exatamente isso, descomplicar a Constituição dos Estados Unidos. Esse é o projeto que vem moldando uma nação inteira há mais de 200 anos. Vamos mergulhar nessa ideia para ver como ela funciona na prática. Pensa nela como se fosse a planta de uma casa, sabe? Ela não só mostra onde ficam os quartos, a sala, a cozinha, mas, e isso é o mais importante, ela também define as regras de convivência para todo mundo que mora ali dentro. É basicamente o manual que diz como o país tem que funcionar. E tudo, absolutamente tudo, começa com essas três palavrinhas que são uma verdadeira revolução. Nós, o povo. Isso aqui não é só um começo bonito, poético, não. É uma declaração de que, a partir daquele momento, o poder vinha das pessoas, e não de um rei ou de um monarca. É a grande promessa que explica por que o governo existe, para criar uma união melhor, garantir a justiça e, claro, proteger a liberdade. Ok, então como é que essa planta organiza o poder todo? Bom, para evitar que uma pessoa só ou um grupo ficasse forte demais, a grande sacada dos criadores foi dividir o governo em três partes. Três pilares que se equilibram. Vamos ver como isso se encaixa. E aqui está o mapa básico da coisa. É bem direto, olha só. O legislativo, que é o Congresso, cria as leis. O executivo, que tem o presidente no comando, coloca essas leis em prática. E o judiciário, com a Suprema Corte lá no topo, interpreta as leis. Uma divisão bem clara, pensada justamente para garantir o equilíbrio do poder. O primeiro pilar, então, é o Congresso. Ele é, literalmente, a voz do povo. Lá dentro tem a Câmara e o Senado. E todo mundo que está lá foi eleito para representar os cidadãos. E o poder deles é imenso. Eles fazem as leis que governam o país, decidindo desde impostos até se o país entra ou não em uma guerra. Aí vem o segundo pilar, o presidente. Se o Congresso faz a lei, é o presidente que faz ela acontecer, que a transforma em ação. Ele é o comandante das Forças Armadas, representa o país lá fora e, no fim do dia, a grande responsabilidade dele é garantir que as leis saiam do papel e sejam cumpridas. E fechando o trio, temos o Poder Judiciário, que funciona como guardião da Constituição. A Suprema Corte e os outros tribunais têm essa tarefa super importante de garantir que tudo que o Congresso cria e o presidente executa esteja de acordo com as regras do nosso Manual de Instruções original, que é a própria Constituição. Certo, já entendemos a estrutura do governo, a planta da casa. Mas e os direitos das pessoas que moram nessa casa? Bom, é aí que entra uma parte fundamental. A Carta de Direitos. É quase como um manual do morador, sabe? Aquele que garante as nossas liberdades. E o mais interessante é que essa Carta de Direitos não estava no texto original. Foi uma adição, um update crucial que muita gente exigiu por medo de um governo central forte demais. São basicamente 10 regras essenciais que colocam limites bem claros no poder do Estado, dizendo, olha, estes direitos das pessoas são intocáveis. A primeira emenda dessa lista é talvez a mais famosa de todas. Ela protege aquelas liberdades que são a base de tudo. Poder acreditar no que quiser, falar o que pensa, a imprensa poder noticiar as coisas, a gente poder se reunir pacificamente e até pedir mudanças ao governo. É o verdadeiro alicerce da democracia por lá. A Carta de Direitos também funciona como um escudo para o cidadão na justiça. Sabe aquela coisa da polícia não poder entrar na casa de alguém sem o mandado? Vem daí. O direito de ficar em silêncio para não se autoincriminar? Também. O direito a um julgamento justo, com advogado, são todas proteções essenciais contra qualquer abuso de poder. Esse trecho aqui, da 10ª emenda, define um conceito-chave, o federalismo. A ideia é bem simples, na verdade. Se a Constituição não deu, de forma explícita, um poder para o governo federal, então esse poder pertence aos estados ou ao próprio povo. É mais um jeito de dividir o poder e impedir que ele fique concentrado demais. Mesmo o pessoal que escreveu a Constituição lá atrás sabia que o futuro traria coisas que eles nem conseguiam imaginar. Por isso, eles foram espertos. Incluíram no manual uma forma de atualizá-lo, que é o processo de emendas. A Constituição nunca foi feita para ser um bloco de pedra, e sim um documento vivo. E essa linha do tempo mostra perfeitamente como isso funcionou na prática. A história das emendas é a história da expansão de quem faz parte daquele nós, o povo do começo. Do fim da escravidão, passando pelo direito de voto para os afro-americanos, depois para as mulheres e mais tarde para os jovens de 18 anos, cada emenda dessas redesenhou a nação. Apenas 27 emendas em mais de 230 anos.
Esse número pode parecer baixo, mas não é por acaso. O processo para emendar a Constituição é feito para ser difícil, precisa de um consenso gigantesco. Isso garante estabilidade, mas também prova que o documento é flexível o suficiente para se adaptar quando grandes mudanças sociais acontecem e, assim, ele continua relevante. E tudo isso nos traz para os dias de hoje. Afinal, qual é o significado desse documento tão antigo num mundo tão moderno, tão conectado como o nosso? A verdade é que a Constituição não é uma relíquia de museu. Ela é um campo de batalha de ideias, hoje, agora. Os debates que a gente vê sobre liberdade de expressão na internet, privacidade na era digital, o equilíbrio de poder, tudo isso é, na verdade, uma nova rodada de interpretação daquele texto de mais de 230 anos. O projeto continua em construção. E essa é a grande questão que fica. Como é que um documento escrito com pena e tinta, numa época em que nem existia eletricidade, ainda consegue servir de manual de instruções para uma das nações mais complexas do século XXI? É algo para a gente pensar.